Tem alguns fatores que influenciam na mecânica da fixação, que é o que eu chamo de strain da fixação. O quanto que essa fixação ela vai movimentar, a elasticidade dessa fixação. Então, a primeira delas é o gap da fratura, né, que é esse D, essa distância. A segunda delas, que é muito importante, é a área de trabalho. Então, aqui são algumas definições, tá? Que a gente vai discutir agora ao longo dos próximos casos. Então, a área de trabalho, o que é a área de trabalho? Esse C, que é essa distância entre esse parafuso mais próximo do foco no fragmento proximal e o parafuso mais próximo do foco no fragmento distal. Essa distância, dependendo de quais parafusos que eu preencho, essa distância é o que determina a minha área de trabalho. O tamanho da minha área de trabalho vai determinar o quanto que esse sistema ele é rígido ou elástico. Então isso influencia. A espessura da placa influencia. O material da placa, se é aço, se é titânio, também vai ter um módulo de elasticidade diferente. A espessura também da placa, né? Quanto mais fina, a tendência é que seja mais elástica, quanto mais espessa, menos elástica. O peso do animal, que vai estar diretamente relacionado ao quanto de apoio vai ser depositado nesse sistema de fixação, nesses parafusos nessa placa. Então, por exemplo, uma mesma placa 1,5 para um paciente de 1 kg é uma coisa em relação à micromovimentação. Agora, essa mesma placa 1,5, com os mesmos parafusos, num paciente de 4 quilos, num paciente de 5 quilos, ou seja, às vezes é 4 vezes mais de peso corpóreo numa mesma placa. Então, essa deformação relativa ela vai variar. Ela vai variar de cenário para cenário, de caso para caso. O peso do animal influencia. A densidade de parafusos pelo número de orifícios. Então, o que isso determina? A quantidade de orifícios, na verdade, é um número que está relacionado ao comprimento da placa. Se é uma placa com muitos orifícios, a tendência é que ela seja uma placa longa. E se você coloca poucos parafusos, por exemplo, se eu coloco aqui, por exemplo, é uma placa de 10 furos, se eu coloco 5 parafusos, como está aqui, eu tenho uma densidade de parafusos de 50%, ou seja, eu preenchi 50% dos orifícios da minha placa. Isso é a densidade de parafusos, né, que a gente fala da placa. E essa densidade, ela também, quanto mais parafusos eu preencho, a tendência é que minha área de trabalho diminui, a tendência é que eu torne essa fixação mais rígida, tá? Então, outro conceito. E a relação da placa com o comprimento ósseo. Então, seria o comprimento da placa em relação ao osso. A tendência em placas em ponte, por exemplo, é que a gente utilize placas o mais longas possíveis, ou seja, que se aproximem mais do comprimento do osso, para que eu consiga distribuir essas forças de flexão, de torção, né, de dobramento que a placa sofre, eu consiga distribuir ao longo de todo o osso, ao longo de toda a placa. Olha quantas variáveis que a gente tem que vão influenciar no quanto essa fixação vai promover de estabilidade ou não, né, de rigidez ou elasticidade.